Olá, estudantes! Vamos para a correção da nossa atividade de hoje de matemática. A atividade de hoje nós trataremos sobre a leitura de gráficos e tabelas. Então, para iniciar, vamos ver aqui essa situação, que os gráficos e tabelas, eles são utilizados para organizar informações que a gente coleta, que a gente consegue. Então, eles nos ajudam a organizar essas informações. E aí a professora Laura, ela estava conversando com os estudantes dela e comentou que tinha ido ao supermercado comprar alguns produtos que estavam faltando na casa dela. E aí ela também resolveu organizar esses produtos e as quantidades que ela comprou de forma de um gráfico. E aí resultou nesse gráfico aqui, ó. Nós temos aqui, esses números indicam a quantidade de cada item, de cada produto que ela comprou. E aqui nós temos os 4 produtos que ela comprou. Ela comprou sabonete, leite, pão e suco. Então vamos lá ver as quantidades, ó. Sabonete, ela comprou 10. Caixas de leite, ela comprou 6. Pães, ela comprou. Aqui nós percebemos que está mais ou menos no meio, entre o 14 e o 16. Então, se está mais ou menos no meio, nós temos aqui 15. E caixas de suco, nós temos aqui, ó, 10 também, ok? E aí nós vamos para a primeira questão. Qual o tema desse gráfico? Então, qual foi o assunto que a professora falou nesse gráfico? Ela falou sobre o quê? Nesse gráfico, ela mostrou os produtos que a professora comprou, né? Nesse gráfico estão representados os produtos que a professora comprou. Então, qual o tema do gráfico? O tema é a compra dos produtos Vamos só trocar aqui de caneta rapidinho. Pela professora. Pela professora. Então, vamos só... Pela professora. Então, o tema é a compra dos produtos pela professora. Então, são os produtos comprados por ela, as coisas que ela comprou, ok? Vamos lá para a próxima. Quantos produtos diferentes são apresentados no gráfico? A professora mostrou quantos produtos nesse gráfico? Ela mostrou 4. Por quê? Porque ela mostrou o sabonete, o leite, o pão e o suco, né? Complete a tabela a partir dos dados do gráfico. Depois responda as perguntas. Vamos lá. Aqui nós temos os produtos que a professora comprou para que a gente indique as quantidades. Então vamos ver. Leite foram... sabonete foram 10. Então, sabonete, 10. Caixas de leite foram 6. Pães, como nós vimos, foram 15, porque está entre o 14 e os 16. E suco foram 10. Caixas de suco foram 10 também, certo? Então, vamos lá. Qual foi o produto comprado em maior quantidade? Ou seja, qual foi o produto que ela comprou mais? Ela comprou mais o pão. Qual foi o produto que ela comprou em menor quantidade? Ou seja, que ela comprou menos? Foi o leite. Quantos produtos no total foram comprados pela professora Laura? Então, nós vamos fazer uma soma dos produtos. Então, nós temos 15 pães, 10 sabonetes, 10 caixas de suco e 6 caixas de leite. 5 mais 6, 11. Sobe 1.
1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, quantos produtos foram comprados no total? 41 produtos, ok? Foi a quantidade que ela comprou. Agora nós vamos observar os mesmos dados organizados sob forma de uma tabela para a gente comparar, né? E vamos ver. Ó, existe uma variedade de gráficos que a gente pode utilizar para apresentar as informações no nosso dia a dia. E aí, aqui tem uma informação sobre uma pesquisa feita de acordo com as cores que as pessoas mais gostam de comprar os seus carros. Isso foi feito no ano de 2017 e mostrou que a cor preferida foi a cor branca. E aí, na pesquisa diz que quando o assunto é carro, o público da América do Sul é bem conservador. Então, ó, o branco lidera com 39%, ou seja, 39% das pessoas pesquisadas preferem branco. Depois do branco, a segunda cor mais preferida é o prata, que tem 32%. Depois, o preto tem 11%. E o cinza e o vermelho, cada um tem 9%. Então agora vamos ver o gráfico que foi construído para mostrar essa preferência, essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa. Então temos, ó, branco, prata, preto, cinza e vermelho, certo? Então vamos lá. Esse gráfico ele foi construído, ó, de 5 em 5. Então cada linha representa 5%, ok? Você também gosta de carros? Se sim, qual a cor que você mais gosta? Então aqui é uma resposta pessoal. Você gosta de carro? Se você gostar, você coloca sim. Se não gostar, coloca não. Se você disser que gosta, você vai dizer qual é a cor de carro que você mais gosta. Diz aqui também nessa primeira questãozinha aqui. Em seguida, nós temos, observando o gráfico, qual a tonalidade foi a líder de preferência na América do Sul? Ou seja, qual foi a cor que mais gostaram? A cor que as pessoas preferiram foi a cor branca, ó, porque conforme a gente viu aqui e a gente vê aqui no carro branco, 39% das pessoas, a maioria preferiu a cor branca. Qual percentual prefere a cor prata? A cor prata é o segundo. Se a gente tiver dificuldade para perceber a quantidade aqui, nós podemos voltar aqui no textozinho, ó. Cor prata, 32% das pessoas preferem ela. Que tonalidade é a terceira mais escolhida? Qual é a terceira mais escolhida? É a cor preta. Qual o percentual da cor preta? A cor preta tem, ó, pouco mais de 10%. Se a gente for ver aqui, ó, nós temos cor preta 11%, ok? Então, agora nós vamos ver um outro gráfico organizado pela professora Laura, conversando com seus alunos, com seus estudantes, sobre hábitos alimentares. Então, ela apresentou a pirâmide alimentar, né? Vamos lá. Ela explicou que na nossa alimentação diária, a gente precisa incluir sempre todos os grupos recomendados para garantir que os nutrientes, para garantir que o nosso corpo tem os nutrientes que ele precisa para se manter forte, saudável, com energia. Então, observe a pirâmide e responda. Quantas partes essa pirâmide foi dividida? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela foi dividida em 8 partes, ok? Em seguida, nós temos a pergunta: quais os alimentos estão no topo da pirâmide e devem ser ingeridos em menor quantidade? Então, os alimentos que estão no topo, eles devem ser ingeridos em menor quantidade, ou seja, muito pouco. São óleos e gorduras, açúcares e doces. Então, ó, óleos e gorduras, açúcares e doces, ok?
Então, são os alimentos que devem ser ingeridos em menor quantidade que estão aqui, ó, no topo da pirâmide, ok? Agora, você vai dizer quais são os alimentos que você costuma consumir com maior frequência. Então, essa é uma resposta pessoal, de acordo com cada um de vocês, ok? Quais são os alimentos que vocês costumam consumir com maior frequência na casa de vocês? Coloca aqui. Na base da pirâmide estão representados os alimentos que podem ser consumidos em maior quantidade. Que alimentos são esses? Então, a base da pirâmide, nós temos aqui ó, essa parte de baixo. Então, os alimentos que nós devemos consumir em maior quantidade são arroz, pão, massa, batata, mandioca, melhor dizendo, né? Mandioca, ok? Então, esses são os alimentos que nós devemos consumir em maior quantidade que estão aqui ó, na base da pirâmide, ok? E aí, para concluir, agora observando as informações contidas na pirâmide, construa um gráfico de barras indicando o número de porções recomendadas para cada grupo alimentar. Use sua criatividade e nomeie cada grupo alimentar representado na pirâmide. Então você vai pegar os grupos alimentares, de um lado os grupos alimentares, do outro a quantidade de porções e vai levar cada um com barras até a sua quantidade de porções que nós devemos utilizar, nós devemos consumir diariamente, nós devemos consumir frequentemente, tá certo? Então, construir uma pirâmide alimentar, de um lado a quantidade de porções, do outro os alimentos que fazem parte daquele grupo, e aí indicar com barras, né, a quantidade de porções que nós devemos consumir daquele grupo. Aguardo as respostas de vocês, o gráfico de vocês e até a próxima aula.